fazer é comprar uma TV nova, porque a TV que eu vi mostrou um jogo diferente do que eu vi até aqui. Daqui a pouco nós vamos chegar à conclusão que o Flamengo perdeu o jogo, senhores. E é normal, tá? O resultado é bom. O resultado é bom. Flamengo, fora de casa, mas os goleiros do Inter fizeram as principais defesas. O JB usou o termo, ganhou meio de campo, mas que meio de campo que ele ganhou? O Baldasso chega a dizer, porque no segundo tempo teve um momento que o Inter não conseguia avançar. Óbvio, porque tinha a qualidade do Flamengo. Isso não se, eu só não vi toda essa revolução. Eu não vi esse jogo todo do Internacional. E é normal, tá? Eu só estou tentando debater com as maravilhas que eu estou ouvindo aqui, que eu sinceramente não vi. E pode ser uma dificuldade minha de entender jogo. Olha só, a posse de bola foi adulto contra criança, vocês estão brincando. A posse de bola foi 70-30 pro Flamengo. Só aí já acabou, né? Não, mas é exatamente isso. Salve nação, saudações rubro-negras! Temos aqui um corte do Jogo Aberto da Band com a Renata Fã, ela que é colorada. Vamos ver agora o que ela vai falar de Internacional e Flamengo. Jogaço! Foi 1-1. Mengão merecia a vitória, né? Será que eles vão falar isso? Não sei. Vamos lá pro vídeo então, galera. Deixa o like para ajudar o nosso canal, o nosso corte. Se inscreva, seja bem-vindo e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Valeu! As imagens são da Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos lá. Quero falar de Flamengo 1, Internacional 1. Muita gente aponta o Flamengo como grande candidato ao título brasileiro. O Inter tá bem cotado, bem avaliado. E os dois se enfrentaram e ficou igual. Saí com um pontinho do Rio de Janeiro, vou falar pra vocês que eu comemorei bem. É? Eu sabia. Antes da bola rolar, o clima era de festa, com a tradicional troca de faixas entre o campeão carioca e o campeão gaúcho. Sem Gerson e Arrascaeta, Felipe Luiz apostou em uma formação com 4 atacantes. Juninho foi a grande novidade e chances não faltaram a ele. Foram 3 ótimas oportunidades só na etapa inicial. Na última delas, tentou driblar Rocher, mas não conseguiu. Michael se atrapalhou na sequência. A essa altura, o Flamengo já perdia por 1-0. Aos 33 minutos, no primeiro ataque do Inter, Bernabé teve liberdade para cruzar e Bruno Henrique, ainda mais livre, chapou no canto para abrir o placar. Rocher sentiu a mão e precisou sair no intervalo. Antony entrou. E logo no primeiro ataque do Flamengo no segundo tempo, escanteio na área. Michael bateu cruzado e Léo Pereira estava no lugar certo para empurrar para o gol. O Internacional sentiu o gol e nos 2 lances seguintes poderia ter sofrido a virada, com Luiz Araújo e, mais uma vez, com Juninho. O camisa 23 parou na trave. Definitivamente não era a noite dele. Foi um azar que eu tive que ter feito o gol para dar os 3 pontos na minha equipe, mas é trabalho agora, é focar no próximo jogo, que eu sei que no decorrer do campeonato os gols vão sair. Bruno Henrique mandou por cima, Wallace para fora e Plata na rede, pelo lado de fora. Apesar de toda a pressão rubro-negra na etapa final, o gol da virada não saiu. Tudo igual no Maracanã. Com o empate, os 2 times mantêm a invencibilidade. Seguem sem perder na temporada com a equipe principal. Como eu sempre digo, nós escolhemos a forma de jogar e nem sempre vamos ganhar, mas essa é a forma que eu quero. Esse é o estilo que eu quero ver meu time, pressionando, deixando o adversário em dificuldades, que o adversário não consiga tirar a bola do Flamengo, que nós sejamos os protagonistas do jogo. Pra gente que deseja se manter na disputa até o final, é importante esse primeiro passo. E a gente não poderia escolher adversário dentro um pouco local. Levamos um ponto importante, né? Isso foi muito importante para essa estreia. Eu não quero ficar falando que vão dizer, ela é torcedora, assumida, mas tem muita gente apostando aí no Inter para esse Campeonato Brasileiro. Balela, conversa ou é realidade? Realidade. Esse sim, ó. Poxa, o Flamengo é o melhor time. Já aprendeu rápido esse sim. No primeiro dia já aprendeu rápido. Menino comportado. Vamos amaciando. Aprendeu rápido. Galera, esqueci de falar, cara. Programa hoje com integrantes novos, Edu Dracena e o Cicinho.
Não, mas se você vê o Malandramente. Inter, campeão estadual, o Roger tem treinado o time muito bem. E você jogar com o Flamengo é sempre difícil, por mais que tenha alguns Quem tem treinado bem o Inter? Quem? O Roger. Não, grande eu treinador. gosto também. É verdade, Renato, isso aí? Edu Dracena é verdade? Pô, e não é de agora, Machado. hein? Não é de agora. O ano passado já fez um excelente campeonato brasileiro. Mas, assim, é um time que se desponta Você estudou esse juntamente final com o de Flamengo. semana, menino? Estudou bonitinho. Eu tô gostando mais do Edu, Cici e do Edu Dracena do que de você, Ronaldo. estudou bonitinho. Foi a primeira coisa que ele falou. Adoro o Inter, olha. Que é isso, Cici? Não, adoro o Inter não. Só acho que o Inter vai... Não força a barra, né, mano? aí é Edu, bom de demais. verdade, o time do Inter parece bem ajustado, uma defesa bem sólida e se comportou bem no Rio de Janeiro. O Flamengo criou mais chances, mas jogava em casa. Em casa, no Maracanã, é difícil de jogar. O Inter, com certeza, vai ser um dos candidatos a brigar Olha pelo outro que título. fez, Não, olha outro não, que mas estudou, não hein? é nem isso, Ronaldão. Até porque eu gosto muito do Roger Machado como treinador. Né? Ele ajeitou a casa do Inter. E você vê o jogo de ontem, ele coloca o Fernando como um terceiro zagueiro atrás dos dois. Porque antes o Fernando estava na frente dos dois zagueiros. Então, para você ver a saída de bola do Inter, né? O Bruno Henrique sempre tem essa chegada de trás, fazendo os gols importantes, né? Juntamente com o Alan Patrick. Então, o Inter vai brigar, sim, pelo título do Campeonato Brasileiro. Parem de me deixar iludida, não quero nem pensar nisso para depois não ter uma decepção. Então vamos passo a passo. Quem deixou uma impressão engraçado? O empate do Inter, eu fiquei feliz. O empate do Palmeiras com o Botafogo, a torcida não gostou. Temos aqui um corte do canal Debate Raiz, link na descrição como créditos, canal Debate Raiz, e eles estão falando aqui de Flamengo e Internacional, galera. Para quem não conhece, é imprensa gaúcha, tá bom? Vamos lá pro vídeo, não vou dar spoiler não, simbora. Foi enfrentar aquele time que é o mais badalado, o time que tem talvez o melhor elenco do futebol brasileiro, e o Inter conquistou um ponto com muita dificuldade, mas também eu pondero o seguinte, o Diogo fez uma referência de que o Inter não perdeu o jogo por conta da defesa do Antony. Tá bem, e se o Alan Patrick acerta o chute na jogada do Bernabé no segundo tempo, o Inter... Então aí eu sim, né? Se não defende, se não toca na bola. Eu fiz um exemplo só para elogiar o Antony, no caso. É que eu acho que nenhum dos dois goleiros do Internacional, na minha opinião, eles foram muito bem os dois, tá? Mas não dá pra dizer assim, não, o Rocher no primeiro tempo salvou o Inter com 4 defesas. Não, o Antony no segundo tempo fez 4 defesas. O Flamengo não teve grandes oportunidades. Teve volume, teve iniciativa, foi protagonista, dominou o jogo, controlou o jogo, mas chances claras de gol foram poucas do Flamengo. Mas é evidente que o Flamengo controlaria o jogo, né? A gente tem que ter noção da realidade. Aliás, eu estou um pouco preocupado com essa noção da realidade. Ontem eu estava vendo o jogo, estava trabalhando no jogo, e do lado aqui, fora da câmera, estava o meu guri, o Antônio. Quando eu, aos 35 do segundo tempo, disse, vamos lá, tá chegando o final do jogo, eu tomei um xixi dele. Tu tá apequenando o Inter, me diz ele. Tem que ganhar o jogo, tu tá torcendo por um empate. Aí eu recebo um outro recado da jornada, time que não ganha do Flamengo não vai ser campeão de nada na temporada, tem que... Gente, que planeta vive essa... Inclusive meu guri, que planeta vive? Que planeta vive? Nós pegamos o Flamengo no Maracanã e fizemos uma partida estrategicamente quase perfeita. Não foi perfeita porque teve no segundo tempo, e aquilo me preocupou, um apagão de uns 10 minutos em que nós tomamos o gol, começamos a sair com a bola errada, o Flamengo quase fez o segundo, mas cara, no restante do jogo, o primeiro tempo do Internacional, vamos lá, vem comigo. O Roger estabeleceu uma estratégia com uma modificaçãozinha estrutural, que era o Fernando atrás, no meio dos dois zagueiros. O Inter jogou com uma linha de 5 jogadores. O Flamengo entrou 2 vezes na área do Inter em todo o primeiro tempo, gente. E o Internacional, que estava com dificuldade para encaixar o escape em determinado momento, com os jogadores maravilhosos que tem pelo lado esquerdo, fez um gol taticamente lindo, com troca de bola, o Bernabé dando um passe no segundo pau para o Bruno Henrique fazer um golaço de primeira. O primeiro tempo do Internacional foi impecável. E no próprio segundo tempo, em que evidentemente o grande Flamengo no Maracanã, com 50 mil pessoas, evidentemente que iria para cima do Internacional, iria fazer uma abafa. O Inter teve aquela dificuldade que eu falei, mas logo depois, percebam bem, o grande problema ali é que o Internacional perdeu retenção de bola na frente. Nós chegamos a um momento ali no segundo tempo que o Inter não passava do meio campo. Aí é perigoso, porque tu tem o Flamengo permanentemente no teu campo. E eu alertei ali, precisamos dar um jeito, o Alan Patrick tá sumido, precisamos dar um jeito, o Rossi precisa dar um jeito para nós ter alguma retenção de bola na frente, para não ter o Flamengo sempre aqui. Aí o Roger daqui a pouco
tira um atacante, bota o Thiago Maia, e aí congestionou de vez o sistema defensivo e o Flamengo passou a ter extremas dificuldades. E o Roger coloca o Carboneiro no time, o Carboneiro vem para o lado direito e começa com vitória pessoal a segurar a bola, esmorecendo o Flamengo que fazia o que estava fazendo. Gente, assim, com toda a segurança do mundo, o Internacional obteve um grande empate com uma partida madura, uma atuação qualificada que chamou a atenção do Brasil inteiro. E eu pergunto para vocês o seguinte, aqueles que acham que não foi bom, quantos times conseguirão um empate com o Flamengo no Maracanã nessa temporada? Eu estou satisfeito com o resultado, estou satisfeito com a atuação do Internacional, estou satisfeitíssimo com individualidades do Inter. O Fernando, um monstro, o Bernabé, um monstro. O Inter teve um monte de jogador que jogou muito. Eu estou feliz da vida, cara. JB. Não, é que assim, o jogo esclareceu algumas dúvidas, mas também deixou outras interrogações pra gente. Primeiro, uma dúvida que eu tinha. O Inter sabe que ele, neste momento, pelo menos, está um degrau abaixo do Flamengo. Para jogar do jeito que jogou, para ir para a estratégia, o Inter tem essa noção. Foi no Maracanã, JB, no Bernabéu, ao contrário. Isso não é uma crítica, não é um elogio, não é nada. É que o Inter chegou e disse, não, peraí, olha só, o Flamengo no Maracanã, e eu até concordo, eu não estou avaliando, julgando mérito, só estou posicionando a coisa. O Inter diz assim, ó, tá aqui, eu reconheço que o Flamengo está na outra prateleira. Às vezes os técnicos não reconhecem, vão para lá para trocar a garrafa e se dão bem ou mal, enfim, depende do dia, mas aqui está a primeira questão posicionada. A segunda, o Baldasso tem total razão. O jogo foi um jogo de linha de 5, de jogadas pelos lados. Os Alan Patrick e o Borré, principalmente, não conseguiam jogar e não conseguiam performar porque a bola não passava pelo chão. O Wesley foi mal, mas aí o jogo, na teoria, priorizava ele. Foi um dia ruim dele, acontece. Esse é o jeito do Inter jogar. O Inter vai jogar mais vezes assim, porque contra o Grêmio já foi assim. E a gente dizia, não, mas é estratégico. Como o Grêmio gosta de bola nas costas, eu fico aqui atrás e saio no contra-ataque. Joguei inteligentemente contra o Grêmio num Campeonato Gaúcho que tinha todo um peso emocional. Mas a primeira partida, e aí é a minha dúvida, do Brasileirão já foi assim. Eu só pontuo aqui, não foi só o Carboneiro. Pra mim, ele ganha o meio-campo quando entra o Thiago Maia. Isso. E o Thiago Maia sai pela esquerda, tanto que o gol, o Inter, cara, teve essas chances do Flamengo, do Juninho, bom jogador, inclusive. O Flamengo teve, mas o Inter tem outras duas chances. O Bernabé, o melhor jogador da partida, de 3 chances que o Inter teve, uma foi gol, uma outra foi criada pelo Bernabé, a outra pelo Carboneiro. O Bernabé vai né, de fundo, cruza para o Alan Patrick, o Alan Patrick pega mal de esquerda. Se ele ajeita a bola atrás para a direita ou dá mais um toquinho, bate cruzado, ele faz o gol. E aí, o Inter teve outras... Isso, né? Nesse lance, é o Thiago Maia quem faz o lançamento. E aí depois é o Carboneiro, que, era só... Eu sei que no ar-condicionado é barbado a falar, mas era só o Ener Valencia pegar e dar de primeira na bola quando ele estava adiantado. Bagé. Bom, eu agora de tarde, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma TV nova, porque a TV que eu vi mostrou um jogo diferente do que eu vi até aqui. Daqui a pouco nós vamos chegar à conclusão que o Flamengo perdeu o jogo, senhores. E é normal, tá? O resultado é bom. O resultado é bom. Flamengo, fora de casa, mas os goleiros do Inter fizeram as principais defesas. O JB usou o termo, ganhou meio de campo, mas que meio de campo que ele ganhou? O Baldasso chega a dizer, porque no segundo tempo teve um momento que o Inter não conseguia avançar. Óbvio, porque tinha a qualidade do Flamengo. Isso eu só não vi toda essa revolução. Eu não vi esse jogo todo do Internacional. E é normal, tá? Eu só estou tentando debater com as maravilhas que eu estou ouvindo aqui, que eu sinceramente não vi. E pode ser uma dificuldade minha de entender jogo. Olha só, o que eu falei? Que o resultado foi um baita resultado, mas foi adulto contra criança. Vocês estão brincando. A posse de bola foi 70-30 para o Flamengo. Só aí já acabou, né? Não, mas exatamente isso. O Inter, o que eu falei? O Baldasso elogiou que o Carboneiro entra na metade pro final e eu disse não foi só ele, porque também tem o Fernando fica mais atrás, ele dá um passo pra frente, fica Ronaldo e Thiago Maia. E aí o Inter tem mais jogadores no meio pra poder avançar, porque até então não tinha, tem razão. Só que ali aos 35 do segundo tempo o Inter consegue, tanto que o Inter vai mais pra frente e tem 2 chances de gol. Depois dos 35 tem a chance que o Alan Patrick era a chance clara de gol na grande área e a do Carboneiro. E por isso o Inter conseguiria vencer o jogo. Como é que foi um jogo de adulto contra criança? Não consegui concluir, eu tentei falar. Eu fiquei quieto ouvindo todo mundo quando eu fui falar o JB. Mas eu te pedi educadamente. Não, já fechou, contestar. Tá isso aí. O Flamengo jogou menos que o Inter e o Inter merecia ter goleado. Jogo de adulto contra criança em que no primeiro tempo o Flamengo entra 2 vezes na área do Inter e o Inter... As melhores defesas são os goleiros do Inter. Não, cara, que jogo vocês viram? Os goleiros do Inter fizeram 2 ou 3 defesas o jogo inteiro. Mas que 2 ou 3 defesas? O Flamengo não correu risco em momento nenhum. O Flamengo mas não nem posse de bola e nada. Isso não é
feio faz parte. Sabe o que tá difícil para alguns entenderem? O Flamengo é muito mais time que o Inter. Isso é uma realidade. Não é feio. É um baita resultado. Eu acabei de falar. Eu vou tentar agradar todo mundo. Acabei de falar. Foi um baita resultado. Foi fora de casa, foi contra o poderoso Flamengo, que pra mim é o favoritaço ao campeonato. Mas não foi esse jogo que tu e o JB viram. O Flamengo pressionou. Na minha opinião. O Flamengo não pressionou o Inter porque é melhor que o Inter. É porque estava jogando no Maracanã. O Internacional no primeiro tempo ganhou de 1-0 e no final do jogo quase ganhou o jogo, gente. Tá bom. Pelo amor de Deus. Eu tô feliz da vida. Eu não estou feliz da vida só com o resultado. Eu tô feliz da vida com a atuação do Internacional. Teve uma falta que o narrador do Sport TV gritou gol. Ele gritou, ele foi muito legal, Luiz Carlos Júnior, grande Luiz Carlos Júnior, monstro. Ele tocou e falou assim: a galera aqui no Maracanã tá gritando gol. A galera não, tu tá gritando gol. Tu é que tá gritando gol. Vamos lá, John. Foi bem batida pelo Gonçalo Plata, né? A falta, né? Foi pra fora, obviamente, mas foi um belo chute. Cara, assim, eu acho que há ainda uma diferença bem significativa entre o Inter e o Flamengo, tá? O Flamengo é bem melhor, né, nesse momento. Claro, o jogo ele se equilibra porque o Internacional tem uma coisa que poucos times do Brasil têm, tá? Que é treinador. Eu acho o Roger muito bom. A leitura que ele fez do jogo ela é muito boa, conseguiu anular algumas das características do Flamengo, mas mesmo tentando anular as principais características do Flamengo, foi superior, teve mais possibilidades de ganhar o jogo, né? Não é só o lance específico do Juninho que eu citei para elogiar o Antony, que para mim indica a possibilidade de vitória do Flamengo. Acho que o Flamengo estava um pouco travado em alguns lances, e isso é mérito do Inter, tá? Não é demérito do Flamengo, é mérito do Inter em ter conseguido. Ninguém fala, né, que o Flamengo estava desfalcado, né, cara? Sem Gerson, sem uma Arrascaeta. Ninguém toca nesse assunto, porque se tivesse completo, a vitória era 99% certa. Conseguido travar, mas para mim tem um erro do Roger no jogo. Um erro. Que o treinador, ele é muito elogiado quando faz as trocas, né? Não é o Roger, é o treinador como um todo. E melhora o time. Só que daí no caso específico do Roger, a escolha dele, para mim, ela não condiz com a realidade. Para mim, nem Borré, nem Wesley hoje são titulares do Inter. Para mim, Carboneiro e Valência são titulares do Inter. Ah, mas era uma situação específica do jogo contra o Flamengo. Não. Os dois estão melhores do que os que eram titulares. Tanto o Wesley quanto o Borré voltam numa condição natural de manutenção de grupo, assim, eles eram os titulares, eles precisam voltar, aquela coisa toda. Gente, o Carboneiro vive uma fase que a gente não sabe se ela vai perdurar ou não, mas ele precisa aproveitar. O Carboneiro tá muito bem. Hoje o Wesley é reserva do Inter e não tem problema nenhum, eu acho, para acontecer isso. E aí, obviamente, pela qualidade que o Flamengo tem, impôs as dificuldades, o Inter saiu com um baita resultado lá do Maracanã. Eu concordo com o Joe que o Flamengo tem muito mais time que o Internacional. Quando o Flamengo mexe, entra o Cebolinha e o Plata, pelas extremas. Entendeu? É um time que o seu time reserva é titular na maioria dos clubes do futebol brasileiro. Vai perder numa outra posição pro Inter, talvez pro Palmeiras, e olhe lá. Então, assim, é muito mais time, tem muito mais elenco. Tá a exemplo do Internacional também num trabalho constante, desde a metade do ano passado, que vem sendo perpetuado pelo Felipe Luiz. Mas eu discordo do Bagé quando ele disse que foi jogo de adulto contra criança. Porque o Flamengo, na minha opinião, teve duas chances absolutamente claras de gol. Nem o lance do gol eu coloco. O lance do gol é circunstancial, uma falha de marcação, onde o zagueiro do Flamengo dá um taquinho numa bola que sobrou ali, assim, fortuitamente para ele. A chance clara é o lance do cabeceio do Juninho, que o Rocher se machuca no rebote, aquela ali é uma chance clara, uma grande defesa do goleiro do Internacional, e a bola do Juninho no segundo tempo, em que o Oni desvia, como o Diogo disse. O Inter teve uma chance clara de gol, que foi o lance com o Bruno Henrique. Depois os dois tiveram algumas oportunidades, ainda que o Flamengo tenha tido mais volume, tenha tomado as iniciativas, tenha tido o controle do jogo, foi protagonista, agora não transformou isso em chance. Para dizer assim, é adulto contra criança, não, o Flamengo empilhou 6 chances claras de gol. 6 chances, bola no travessão, bola duvidosa. Eu quero colocar um ponto aqui sobre a arbitragem. Na minha opinião, a entrada do lateral direito, Wesley, do Flamengo, no atacante Wesley, do Internacional, ela é criminosa. Eu acho que ele fez 2 faltas no mesmo lance. Primeiro ele chega com um pé raspando, lavrando o tornozelo do Wesley. E com o outro ele dá um pontapé no jogador do Internacional, em que ele... O Inter não fez nenhuma falta, né? O Internacional é santinho. Cara, o Internacional bateu mais que o Flamengo. Se eu não me engano, galera, foram 17 faltas do Internacional contra 10 do Flamengo. É só você pegar os dados, cara. O Internacional tinha muitas faltas. Teve uma hora lá no primeiro tempo, no começo do primeiro tempo, o Internacional tinha feito 5 faltas e o Flamengo nenhuma falta, né?
o Internacional, ele queria parar o Flamengo de qualquer jeito. Então, assim, o Flamengo tava com a bola, queria sair para jogar, eles chegavam dando um rapa, cara. Então, assim, eu acho que reclamar da arbitragem é um exagero, porque a arbitragem foi correta nesse jogo do Internacional e Flamengo. Flamengo Internacional, né? Manda o nosso, né? É isso, galera. Eu trouxe aqui para vocês o debate raiz da imprensa gaúcha. O que vocês acharam? O Flamengo merecia a vitória? O Flamengo jogou muito mais do que o Internacional? Eu já disse e vou repetir, sim. Foram 16 finalizações, 6 no alvo. O Internacional teve 6 finalizações, foram 2 no alvo, se eu não estiver enganado. 2 ou 3 no alvo, tá? Agora eu não me lembro bem. Mas é isso, volume de bola, mais passes certos, mais aproveitamento, mais roubadas de bola, 70% de posse de bola. Cara, o Flamengo foi melhor em tudo, né? Pena que a bola do Juninho não entrou, bateu na trave e voltou. E aquele cabeceio do Juninho lá no primeiro tempo poderia mudar a história do jogo, né? Onde o Rocher se lesiona, saiu machucado e vai ter que fazer cirurgia na mão. Valeu, tamo juntos, deixa o like para ajudar a gente, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Fui!